Bem, a outra pessoa aí, sim, agora na sessão pública, é o Caio Marinho, juiz federal e presidente da Associação dos Juízes Federais. E eu, como vários colegas que estamos aqui, somos igualmente associados à Associação dos Juízes Federais, porque o STJ é uma corte nacional e não uma corte estadual ou federal. E a JUF tem, evidentemente, como a AMB, responsabilidade pelo país como um todo. E trabalham juntas. E muitas vezes colegas de outros países dizem: mas como é que vocês no Brasil, vocês juízes conseguiram tanto em termos de texto constitucional, em termos de legislação, e vamos ser francos, em termos de condições de trabalho, a resposta que eu dou, imperfeita, mas com boa composição de verdade, é que nós temos associações de magistrados fortes e respeitadas. Então, Caio Marinho tem essas qualidades todas que eu mencionei a respeito da Vanessa, e é um excelente marido e pai. Eu sempre menciono esse aspecto da família, porque as lideranças na magistratura, especialmente as lideranças das associações, fazem sacrifícios pessoais. Não é um acréscimo de liberdade, é um acréscimo de trabalho e de responsabilidades. E que essas figuras, no nosso caso hoje, reconhecidas nacionalmente, encarnam. Eu, sem mais, passo a palavra ao nosso moderador da sessão de encerramento. Como podem ver do programa, eu não falo mais. Então, aproveito para agradecer a presença de todas e de todos, agradecer a equipe extraordinária do Superior Tribunal de Justiça. São vários colegas que vocês todos tiveram a oportunidade de conviver e de verificar com os próprios olhos a qualidade desses servidores. Eu peço permissão para pedir que os servidores que estão aqui atrás, incluindo o ministro Arnaldo Fernandes, como sabem, é diplomata, está aqui emprestado, mas nós quase já o consideramos ministro do STJ e não ministro do Ministério das Relações Exteriores. Eu peço a todos que se levantem, venham aqui atrás. O Tiago, por favor, todos. Giovana. E o fotógrafo também. Não, não precisa, ele vai tirar a foto. Então você tira a foto e fica aí, que nós vamos te agradecer. Temos outro fotógrafo aí. Aqui atrás. Eu peço para eles uma salva de palmas. Queria agradecer também aos nossos intérpretes. Eles são a ponte entre, já falei isso antes, repito, entre a Torre de Babel e nós todos. Sem vocês, este diálogo intenso que tivemos aqui, em várias línguas, incluindo o mandarim, sem vocês, nós não poderíamos ter tido este diálogo. E realço a inclusão do mandarim.
No Brasil, ainda é incomum a inclusão do mandarim, mas não no Superior Tribunal de Justiça. Nós fazemos questão de, nos nossos grandes eventos, de convidar os colegas da China para conosco dividirem os grandes temas. E eu me arrisco a dizer que é difícil encontrar dois intérpretes melhores do que os que estão aqui. Falam português, que uma vez eu perguntei, logo que conheci, perguntei se era brasileiro que tinha se mudado para a China. E não, estavam no Brasil há 3 anos e se formaram em português na China. Inacreditável. Tal afluência. E deixo homenagem a todas e todos, não apenas aos intérpretes de mandarim, mas convenhamos, o mandarim é um pouquinho mais complicado do que para nós, do que as outras línguas. Parabéns, peço uma salva de palmas para eles. E o último agradecimento é aos meus colegas de Superior Tribunal de Justiça, as ministras e os ministros. Nós somos 33, com uma enorme diversidade regional, diversidade de gênero não tanto, mas temos clareza acerca da necessidade de corrigir. Diversidade racial, nem tanto, mas nós temos clareza acerca da necessidade de corrigir e de ser melhor. Diversidade de modo de enxergar o mundo, de enxergar o direito e de entregar justiça. Mas nós estamos unidos num propósito, todos, de assegurar a respeitabilidade do STJ e do Poder Judiciário do nosso país. Queremos, com todas as nossas imperfeições, ser exemplo em todos os sentidos. E por isso eu agradeço muito aos meus colegas de STJ, as ministras e os ministros. Estarei muito feliz no dia em que, ao sentar com meus colegas aqui nesta sala mesmo, não sei se eu ainda estarei aqui, mas eu sou muito otimista. Eu posso olhar para a composição do tribunal e dizer: esse tribunal tem a cara do povo brasileiro, representando a diversidade do povo brasileiro em todos esses tons que eu mencionei anteriormente. Desejo a todas e todos um bom retorno aos seus países de origem e passo a palavra ao nosso presidente moderador da sessão, ministro Raul Araújo. Boa noite a todos. Cumprimentos especiais ao nosso presidente, ministro Herman Benjamin, a quem agradeço pela gentil apresentação, as referências tão amáveis que fez à minha pessoa, e também pelo esmero da organização deste Congresso Internacional. Também especiais cumprimentos aos participantes mais imediatos deste derradeiro painel do nosso Congresso. E aí faço referência à professora Margaret Satterthwaite, que é relatora especial das Nações Unidas sobre a independência de juízes e advogados, o meu estimado colega, ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça e diretor-geral da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, nossa colega e ex-presidente da Corte, ministra Maria Tereza de Assis Moura, vem prestigiando este painel, a juíza doutora Vanessa Mateus, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, também o juiz doutor Caio Marinho, presidente da Associação de Juízes Federais, praticamente está com a missão cumprida, né? Dentro dos próximos dias entregará o bastão à nova presidente,
e quero cumprimentar Sua Excelência pela felicidade porque se houve à frente da associação, da nossa associação, todos nós participamos dessas associações, como enfatizou o eminente presidente Erma Benjamin. Agradecimentos à organização do evento pelo convite para dele participar, os nobres senhoras e senhores representantes dos poderes judiciários dos países convidados, senhoras e senhores. Com satisfação, venho moderar este derradeiro painel do Congresso Internacional sobre Estado de Direito e Ética Judicial, realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, com a participação das mais altas autoridades dos poderes judiciários de inúmeros países aqui tão destacadamente presentes e representados. Como ex-integrante da Comissão Ibero-Americana de Ética Judicial, criada no ano de 2006, para o trato do tema da ética judicial no âmbito dos países membros da Cúpula Judicial Ibero-Americana, CUMBRE, participo deste congresso com muito entusiasmo e interesse. O evento propicia valioso intercâmbio de boas práticas dos poderes judiciários de nossos estados no tratamento das várias dimensões da ética judicial com o aprimoramento do Estado de Direito. Não se pode falar em ética judicial sem a compreensão exata de que a principal missão do Poder Judiciário é bem realizar a justiça e a pacificação social. Com esse entendimento, o Conselho Nacional de Justiça do Brasil, órgão instituído pela Constituição Brasileira, para o controle da da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e fiscalização do cumprimento dos deveres funcionais dos magistrados, editou as resoluções 60 de 2008 e 70 de 2009, assinalando que o judiciário deve ser reconhecido pela sociedade como instrumento efetivo de justiça, equidade e promoção da paz social. Compreende-se que a legitimidade do Poder Judiciário está estritamente vinculada ao desempenho operacional, à eficiência administrativa e à realização da justiça, com observância dos atributos de relevante valor para a sociedade, como a credibilidade, a confiança, a acessibilidade, a celeridade, a imparcialidade, a probidade e a transparência. As bases para a criação de parâmetros de ética na atividade dos juízes nas diferentes esferas do Poder Judiciário brasileiro foram estabelecidas na própria Constituição Federal de 1988. A chamada Constituição Cidadã conferiu aos magistrados brasileiros maiores garantias e vedações voltadas a permitir que a justiça seja provida com imparcialidade, legalidade e independência, livre de pressões nefastas ao interesse social da coletividade. Os principais deveres e preceitos éticos da magistratura brasileira são encontrados no artigo 93 da Constituição Federal, na Lei Orgânica da Magistratura Nacional e no Código de Ética da Magistratura, editado pelo Conselho Nacional de Justiça. O legislador constituinte preocupou-se com critérios éticos para a magistratura, ao estabelecer condições para o ingresso na carreira mediante concurso público de provas e títulos após cumpridos 2 anos de prática jurídica. A ascensão na carreira pelos critérios alternados de merecimento e antiguidade. A residência na comarca onde atua, salvo autorização do tribunal. A dedicação exclusiva à profissão. A imparcialidade e a igualdade de atenção no exame das causas. A abstenção política. A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. A vedação de recebimento de contribuições pecuniárias de pessoas físicas ou jurídicas, em razão da função.
e a vedação de advogar no juízo ou tribunal do qual se afastou após a aposentadoria, antes de decorridos 3 anos. Por sua vez, o Código de Ética da Magistratura Nacional, aquela resolução 60 do CNJ que referi há pouco, inspirado no Código Ibero-Americano de Ética Judicial, elencou os grandes elementos a serem seguidos pelos magistrados no exercício da profissão, quais sejam a independência, a imparcialidade, a transparência, a integridade pessoal e profissional, a diligência e dedicação, a cortesia, a prudência, o sigilo profissional, o conhecimento e a capacitação contínuos, a dignidade, a honra e o decoro. O Código estipulou que o magistrado deve evitar comportamento de autopromoção em publicação de qualquer natureza. Não deve opinar sobre processo pendente de julgamento, por si e por colegas, por outros juízes. Deve denunciar qualquer interferência que limite sua independência e priorizar a atividade judicial quando acumular magistério com outra atividade permitida pela Constituição. Ao aprovar e editar o referido Código, o Conselho Nacional de Justiça o fez cônscio de que é fundamental para a magistratura brasileira cultivar princípios éticos, pois cabe aos juízes a função pedagógica e exemplar de cidadania em face dos demais grupos sociais. O juiz deve ser um exemplo de cidadão. A experiência comprova que a ética judicial é essencial à preservação e ao fortalecimento do Estado de Direito e das garantias e direitos fundamentais dos cidadãos. Se o que se pretende é que o Poder Judiciário cumpra com sua função precípua de pacificação social, solucionando as lides que lhes são submetidas à apreciação e julgamento, é essencial que esse poder seja visto pela coletividade e assim reconhecido como instituição integrada por magistrados e servidores públicos efetivamente comprometidos com o sentido ético de justiça. Se há uma lição importante a ser extraída da prática no tratamento da ética judicial, é a certeza de que a confiança pública no sistema judicial e na autoridade moral dos magistrados é fundamental em uma sociedade democrática moderna. E para alcançar-se essa confiança, é essencial que o magistrado exerça suas funções com agudo sentido ético, integridade e independência. Ao fazê-lo, contribui para o incremento da confiança da sociedade em sua atividade, concorrendo para o fortalecimento da legitimidade do Poder Judiciário e para a solidez do próprio Estado democrático de direito. Com essas breves considerações introdutórias, tenho o prazer de passar a palavra aos ilustres palestrantes e ouviremos inicialmente a professora Margarete Satterthwaite, relatora especial das Nações Unidas para a Independência dos Juízes e Advogados. It has been a real honor to be here, and I won't go through the thank yous all over again, but I do think it's very important that you allowed us to thank everyone who helped put this together. So I want to thank you for that as well. But again, to thank you for being having this brainchild that has come to life here. I will not speak long, but my main messages for you are, first of all, it's an honor to be with you. It's an honor to have as my job to hear you, to listen to you, and to speak to governments about the concerns that you face, the challenges that you face, and to bring to their attention the human rights obligations that they hold toward the judiciary in order to protect the rights of all citizens, of everyone within each country. So that's my main message, is that I've heard you, and I want to just also mention that I can do a few things. So a couple of people said to me, maybe you should explain what you do, just so that you all know how to call on me. So let me just very briefly explain that. So first, I undertake official country visits. These are only at the invitation of the government. So I need to have an official invitation
through diplomatic channels to have an official country visit. And that's a very in-depth 2-week-long visit with a final report that's delivered to the government and to the Human Rights Council. I also write thematic reports. So my report that just came out, and I saw it today finally on the website of the UN, is on judicial appointments. This report tries to really summarize and encapsulate the human rights law obligations, both in the international system and then also in all the regional systems, to clarify them into 15 principles that need to be upheld when appointing judges. So I hope it will be a useful resource. I also have an upcoming report on pressures on the judicial system in the context of climate and environmental issues. There's still time to influence me on this, and so if you have inputs, I would very much love to hear those. I also write communications. Now, these are potentially going to be the most relevant thing for you on an ongoing basis. Communications are official letters that are given to governments that express concern about facts that have been brought to my attention. And what that means is that I'm looking at things that are happening to judges, lawyers, judicial associations, bar associations, prosecutors, that are interfering with their independence and their ability to do their work. Just to give you very quick examples, some of the situations we talked about during the last 2 days have been subject of communications that I've written. So we talked about the very intensive attacks on the judiciary in Mexico that led up to the judicial reform there. And I did have a number of communications to the Mexican government. We talked about what's been happening in Peru. It's been very important to me to be following that very carefully. I've had a couple of communications on that as well. Attacks on the judiciary in Costa Rica have also been the subject of communication with the government. And finally, we talked a bit about Tunisia, where the head of the Judicial Association has been sentenced to prison. I recently looked back and saw that I've done communications to more than 100 countries. So I hope that puts in context how severe the challenges are around the world. This is a set of dynamics that you all have described are happening in every region, and I suspect almost every country, if not every country. So please do be in touch if I can be helpful, if I can provide solidarity, or if something needs to be brought to the attention of governments. I'm here to hear what you're going through, and above all, to bring to the attention of governments that their human rights obligations require them to take active steps to protect judicial independence, judicial security, the ability of judges to work with each other and to form associations, and for you to have all the resources that you need and the authority over your resources and budget. So I will finish here because the most important thing is to hear from you as judges. But again, it's been an incredible honor to be here. I look very much forward to continuing the dialogue, and I am here to support your work. Thank you very much. Agradeço a professora Margarete Satterthwaite por sua explanação, revelando a preocupação da Organização das Nações Unidas com o acompanhamento dos fatos relevantes que envolvam os poderes judiciários dos vários países mundo afora, e é importante que saibamos que esse acompanhamento é feito no sentido de se assegurar a independência dos magistrados do Poder Judiciário no mundo todo. Na sequência, passo a palavra ao ministro Benedito Gonçalves para suas considerações. Boa noite. Inicialmente, cumprimento e agradeço ao presidente desta corte, ministro Hermes Benjamin, meu amigo, dessa oportunidade que tive um pouquinho no Rio de Janeiro e agora um pouquinho aqui desse diálogo.
Saúdo igualmente o ministro Raul Araújo, diretor-geral eleito para a Escola Nacional dos Magistrados, a Infam, que será feliz como eu sou até hoje lá. Saúdo a professora Margarete, que acabou de fazer a sua reflexão. Cumprimento a José Vanessa, presidente da nossa AMB, e o juiz Caio Marinho, presidente da nossa AJUF. Peço permissão a todos vocês para saudar todas as autoridades nacionais e estrangeiras, ministros, juízes, professoras, professores, representantes de instituições que tornaram esse congresso possível. Nesse momento de encerramento, eu faço duas reflexões. Uma notícia que no Brasil nós temos uma fase de ingresso na magistratura, já que o ministro Raul contou toda a trajetória do juiz no Brasil, o concurso e outros detalhes de ética que estão todos contemplados na lei orgânica que rege a magistratura e no ato do Conselho Nacional de Justiça. Este Conselho Nacional de Justiça, pensando em democratizar melhor o ingresso na magistratura, facilitar o acesso a toda a magistratura, criou um exame nacional para os magistrados. Esse exame, ele é habilitatório, para poder os que têm essa habilitação poderem concorrer aos cargos que no Brasil tem a divisão de juiz federal, juiz estadual, juiz militar e do trabalho. E dia 7 agora, domingo, teremos a 5ª edição. São 31 mil inscritos no Brasil inteiro e esse CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, atribuiu à Infam, que é a sigla da nossa Escola Nacional dos Magistrados, aplicar esses exames. É uma notícia que eu dou, que não sei se no mundo tem esse paralelo desse momento de habilitação. Agora passo a reflexão neste momento de encerramento desse Congresso Internacional de Estado de Direito e Ética Judicial. Ao longo desses 2 dias, aqui em Brasília, recebemos um diálogo qualificado sobre temas que dizem respeito ao presente e ao futuro da justiça. Estado de Direito, ética judicial, independência, responsabilidade, integridade, confiança pública, conflito de interesses, novas tecnologias, redes sociais e cooperação internacional. Foi debatido esses 2 dias em todos os painéis. Resta evidente que a ética judicial não pertence a um único país, a uma única tradição jurídica ou a única realidade institucional. Ao contrário, ela constitui linguagem comum entre todos aqueles que compreendem a jurisdição como função pública essencial à democracia, à proteção dos direitos e à estabilidade das instituições. A ética judicial não é, como por vezes se supõe, um conjunto de proibições. Ela é, antes de tudo, uma postura, uma forma de ser juiz que antecede a decisão e a transcendem. Vivemos os desafios de uma época marcada por transformações aceleradas. A IA, as plataformas digitais, exposição pública de juízes, circulação instantânea de informações e a complexidade crescente dos conflitos sociais exige equilíbrio e uma atualização permanente dos parâmetros da conduta judicial. Não se trata de substituir os valores tradicionais da magistratura, mas de reafirmá-los em um novo ambiente. Independência, integridade, decoro, igualdade, competência e diligência permanecem como fundamentos essenciais à função da jurisdição. O desafio contemporâneo
é aplicá-los com lucidez diante de realidades que transformam com grande velocidade. Nesse contexto, a formação judicial assume papel decisivo. Como diretor-geral da nossa Escola Nacional, tenho reiterado que a formação de juízas e juízes deve ir além do aperfeiçoamento técnico. A formação deve promover reflexão ética, sensibilidade institucional, consciência democrática e abertura ao diálogo comparado. A nossa magistratura precisa dominar o direito, mas também compreender os limites de sua atuação e a confiança pública que sustenta a legitimidade de nosso judiciário. A técnica é indispensável, mas sozinha não basta. A jurisdição exige prudência, responsabilidade e permanente compromisso com os valores constitucionais. Por isso que este Congresso representa mais do que um conto acadêmico, representa um espaço de cooperação entre tribunais, escolas judiciais, associação de magistrados, organismos internacionais e instituições comprometidas com o fortalecimento do Estado de Direito. E termino como ensina Aristóteles, na obra Ética ao Nicômaco, a virtude não se realiza apenas no conhecimento do bem, mas no hábito constante de praticá-lo. Muito obrigado. Nossos agradecimentos ao ministro Benedito Gonçalves, que enfatizou a importância da criação de um exame nacional para a habilitação de quem queira se candidatar àquele concurso público para, aí sim, um subsequente ingresso na magistratura brasileira. Esse exame nacional foi instituído recentemente, também pelo Conselho Nacional de Justiça, traz também reflexões sobre a importância da ética judicial na atualidade de um mundo em que todos vivenciamos a avançada tecnologia que cerca a vida de todos nós, e isso tem impacto também no exercício da magistratura. Agora, tenho a satisfação de passar a palavra à doutora Vanessa Mateus, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros. Muito obrigada, ministro Raul Araújo, a quem cumprimento pela presidência dessa mesa e cumprimento também pela eleição para a presidência da nossa escola, da nossa tão querida Infam, que tem servido para o aperfeiçoamento dos magistrados nos últimos anos. Queria cumprimentar, inicialmente, todos os presentes na pessoa do ministro Herman Benjamin, que tem sido um farol para todos nós, atuando de acordo com todos os princípios de Bangalore, sem nenhuma exceção, com ética, com integridade, com coração republicano, com ações republicanas. O ministro Herman, no começo, falou que eu era uma magistrada jovem. Na verdade, eu não sou mais tão jovem, mas quando eu era jovem, quando eu estava na faculdade, eu fiz faculdade na cidade de Santos, que é uma cidade no litoral de São Paulo, e eu, todas as vezes que tinha uma palestra do ministro Herman na capital, eu pegava meu carro e subia para assisti-lo falar sobre direito do consumidor, sobre meio ambiente, sobre Ministério Público. Então, para mim, participar de uma mesa ao lado do ministro Herman é uma grande honra, principalmente num evento dessa magnitude, com representantes do mundo inteiro discutindo princípios tão caros a nós, magistrados de carreira. Muito obrigado por prestigiar sempre a associação e uma das vertentes desse prestígio que o senhor dá para a associação, não só apenas a minha presença e a do Caio aqui em todos os eventos do CNJ, mas nesse fórum tão magnífico, a presença do Walter Baroni, presidente da UIM, a nossa União Internacional dos Magistrados, que faz um trabalho belíssimo pelo mundo no associativismo, com fortalecimento do associativismo, a quem também eu cumprimento. Gostaria de cumprimentar o ministro Benedito Gonçalves, que será o nosso próximo corregedor, eu e Caio, na verdade eu e Ana Lia, porque o Caio está saindo
vamos dar muito trabalho ao ministro Benedito, não é verdade, nós vamos trabalhar em conjunto com o ministro Benedito, mas para nós é uma alegria saber que o senhor está vindo para o Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão que tem realizado feitos tão importantes para o Poder Judiciário. E cumprimentar também a professora Margaret Stater-Waite, is that right? Pelo tempo que passou aqui conosco, por essa escuta atenta, por levar essas questões para debate internacional. Para nós isso é importantíssimo e nós agradecemos a sua presença aqui. Cumprimento também o Caio, que tem sido um companheiro de luta. Eu acho que todos sabem do momento pelo qual o país, o Brasil vive nas nossas questões, nas questões relativas aos princípios constitucionais, às prerrogativas da magistratura. Tem sido uma época de discussões muito intensas e Caio tem sido meu parceiro nessa luta. E, por fim, queria cumprimentar a Maria Isabel, nossa decana aqui na Associação dos Magistrados Brasileiros, minha diretora financeira, cuida de nós constantemente. Agradeço a sua presença aqui, querida Maria Isabel. Queria agradecer também a todos aqueles, eu nem imagino, ministro Herman, o trabalho que deve dar organizar um seminário dessa magnitude, com representantes de todos os continentes, de vários países, de várias línguas, com 11 fusos horários, como o senhor mencionou, mas eu imagino que isso só foi possível graças a esse trabalho silencioso de bastidores que os seus funcionários, que o senhor agradeceu anteriormente, fizeram nesse período, e gostaria especialmente de mencionar o ministro Arnaldo e a Giovana, que são muito atenciosos conosco. Em nome deles, agradeço todos os demais funcionários que tornaram possível a elaboração desse congresso. E, por fim, queria só cumprimentar o presidente João Cura Mariano, não por nenhum outro motivo, mas pelo fato de que ele me recebeu com muito carinho lá em Portugal, no tribunal que ele preside. Então, em seu nome, meu caro colega, caro João, eu cumprimento a todos os demais representantes dos tribunais de todos os países que estão aqui presentes, discutindo assuntos tão importantes, discutindo globalmente como repensar o nosso tempo à luz dos princípios que nos são tão caros. Eu, infelizmente, não consegui participar no primeiro dia por uma questão de família, por conta da minha mãe, mas o Caio e o Baroni me davam um feedback o tempo todo do que estava discutindo aqui. O Caio até me mostrou as anotações todas e foi possível concluir que foram discutidos temas centrais da agenda do Poder Judiciário. Foi falado sobre independência, foi falado sobre integridade, foi falado sobre transparência, foi falado principalmente sobre a reconstrução na confiança pública, que é um dado tão caro para nós, é a confiança nas instituições, a confiança no Poder Judiciário, que tem sido discutido muito vivamente aqui no Brasil. Nós também projetamos, e hoje eu acompanhei as discussões, o futuro da nossa jurisdição diante dos desafios impostos pela inteligência artificial e, como eixo central de tudo isso, reafirmando o papel insubstituível dos tribunais na salvaguarda das democracias, dos direitos humanos e do Estado democrático de direito. Ao longo desses debates, ficou evidente que, embora cada sistema judicial possua suas próprias especificidades, as pressões que desafiam a magistratura contemporânea não respeitam fronteiras geográficas nem se limitam às soberanias locais. São dilemas de alcance universal, e é justamente por isso que encontros como esse se revelam tão oportunos. Eles permitem o compartilhamento das experiências com outras tradições jurídicas, a identificação de boas práticas e a construção de respostas institucionais mais maduras, cooperativas e responsáveis. Foi precisamente o espírito de construção, respeitando que cada
nação preserve sua soberania, suas especificidades, mas não se feche em si mesma e compartilhe as suas experiências como alicerce para uma justiça global comum, que marcou esse Congresso. Diferentes experiências jurídicas reunidas que, longe de apagarem suas singularidades, buscaram colocá-las em um diálogo fecundo em benefício de uma justiça mais íntegra, independente e comprometida com valores universalmente compartilhados. Mais do que um conjunto de regras, os princípios de Bangalore estabelecem um ponto de convergência ética para a magistratura global. A força desses princípios reside precisamente nessa vocação global, sem desconsiderar a diversidade de cada um de nós. Seus valores recordam que a legitimidade da justiça não repousa apenas na autoridade formal das decisões, mas também na confiança pública que juízes e tribunais são capazes de inspirar. A ética e a independência judicial não devem ser vistas como forças conflitantes. Pelo contrário, elas se sustentam mutuamente. Quando o próprio judiciário assume a vanguarda de sua responsabilidade institucional, ele blinda e fortalece a sua autonomia. E isso deixa claro para a sociedade que a nossa liberdade de julgar caminha de mãos dadas com o rigor ético, a prudência, a transparência e a vocação pública. E aqui eu faço uma remissão ao painel presidido pelo ministro Antônio Carlos Ferreira, quando falou sobre a independência dos magistrados e a necessidade de preservação das nossas manifestações em redes sociais, que não se trata, e muito longe disso, de tolher a liberdade dos magistrados de se manifestar em redes sociais, mas sim de manter essa integridade perante a sociedade. Após mais de 20 anos de vigência dos princípios, cabe à comunidade jurídica global avaliar quais preceitos demandam refinamento, clarificação ou novas respostas, como já mencionou o ministro Herman Benjamin. Afinal, as últimas décadas testemunharam uma expansão sem precedentes da atuação judicial, elevando o protagonismo institucional dos nossos tribunais, que fomos chamados a decidir cada vez mais questões complexas, envolvendo aspectos centrais da vida social, moral, econômica, política, em um ambiente marcado pela ampliação do direito, pela complexidade dos litígios modernos, pela disrupção tecnológica e pelo fortalecimento da jurisdição constitucional. A legitimidade da nossa função, ela depende não apenas da nossa independência de todos os magistrados e magistradas, mas também da imparcialidade, da integridade, da qualidade do processo decisório e da percepção pública de que a justiça atua com responsabilidade, equilíbrio e profissionalismo. E aqui eu queria fazer uma menção à fala do ministro Brian Murray, da Irlanda, que mencionou que discursos populistas têm sido veiculados em redes sociais, em mídias, e com constantes ataques ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem sido atacado constantemente, e me parece que essa fala do ministro Brian Murray mostra que isso não ocorre apenas no Brasil, mas se trata de uma questão mundial a ser refletida e em bom momento, vem à tona nesse Congresso. E esse diálogo é ainda mais relevante quando a gente fala de ética judicial. A nossa conduta não se encerra na esfera individual. Ela projeta a imagem do Poder Judiciário, repercute na percepção pública sobre a justiça e influencia a confiança das pessoas nas instituições democráticas. E aqui eu gostaria de mencionar uma pesquisa que nós conduzimos. O ministro Herman mencionou que eu presidi a Associação dos Magistrados do Estado de São Paulo entre os anos de 2020 e 2024. E, na ocasião, nós conduzimos uma pesquisa com a população paulista, em que nós medíamos a confiança no Poder Judiciário, a percepção pública sobre o Poder Judiciário. E nós fizemos um recorte entre as pessoas que utilizavam o Poder Judiciário, que utilizaram o Poder Judiciário de alguma forma, como parte, como testemunha, como réu, e as pessoas que nunca se utilizaram do Poder Judiciário. A percepção, o grau de confiança
das pessoas que utilizaram o Poder Judiciário era muito superior ao grau de confiança das pessoas que não conheciam o Poder Judiciário por dentro, mas que só ouviam falar do Poder Judiciário por meio de notícias nas redes sociais. A confiança das pessoas no Poder Judiciário, das pessoas que nunca tinham utilizado o Poder Judiciário, era de 59% das pessoas ouvidas. Já entre as pessoas que fizeram uso do Poder Judiciário, esse índice de confiança subia para 67% das pessoas ouvidas, o que demonstra que esses discursos populistas contra o Poder Judiciário, de fato, minam a percepção de confiança na população. E com esse espírito, eu desejo que as reflexões colhidas nesses dias não se encerrem aqui, mas frutifiquem em nossos países e em nossa jurisdição. Em nome da Associação dos Magistrados Brasileiros, da AMB, eu manifesto a minha profunda gratidão ao ministro Herman por conduzir esse debate tão importante e a todos os presidentes e membros de tribunal que aqui estiveram para enriquecer esse debate. Muito obrigada pelo espaço. Agradeço a doutora Vanessa Mateus, liderança da Magistratura Nacional, por suas reflexões valiosas sobre o futuro da magistratura, o papel dos tribunais na era moderna, marcada pela inteligência artificial, seus fortes impactos na vida social, sobre a legitimidade da atuação do Poder Judiciário e que nos traz também os dados dessa interessante pesquisa realizada pela associação, colhendo as impressões de nossa população sobre o judiciário e a confiança que a instituição inspira na coletividade. Agora teremos a satisfação de ouvir o doutor Caio Marinho, que passa a palavra. Queria cumprimentar o ministro Raul pela presidência dessa mesa. Tem um desafio gigantesco de, depois de 2 dias de grandes debates, falar por último, mas vou pedir para poder contar com a atenção de vocês, registrando que, desde o primeiro momento aqui, junto com o ministro Herman, estive aqui a segunda-feira tentando aproveitar ao máximo os debates, as exposições e os relatos que cada um trouxeram aqui das suas realidades. Nesses 2 dias, do que eu pude acompanhar, nós passamos ali pelo debate dos 7 valores, dos 7 princípios, do princípio de Bangalore, e examinamos em diferentes arquiteturas, em diferentes realidades jurídicas, desafios que são comuns. Enfrentamos também, nesses últimos meses, nesses últimos debates, o desafio os novos desafios digitais. O que nós percebemos no discurso e na fala de todos que aqui me precederam é que a integridade e a independência judicial, elas não são um patrimônio da magistratura. Eles são, na verdade, condições de democracia. E esses valores, eles necessariamente se sustentam nesses princípios que são comuns, esses 7 princípios que nós falamos aqui, dos princípios de Bangalore: independência, imparcialidade, integridade, idoneidade, igualdade, competência e diligência, mas além deles, nós temos uma arquitetura doméstica muito característica em que nós traduzimos isso para nossas realidades. E para além dessa arquitetura nacional doméstica, nós temos espaços como esses em que nós podemos ter uma diplomacia associativa e compartilhar desafios que são comuns. Eu trago aqui 3 exemplos que nós possamos aqui nos orgulhar, ministro Herman, sobre uma arquitetura doméstica que dialoga com esses princípios. Digo aqui um desafio recente que nós temos, mas que a gente possa se orgulhar, uma construção relacionada à governança remuneratória e transparência ativa. Recentemente, aqui aos últimos 3, 4 meses, nós temos aqui um debate remuneratório da magistratura e um questionamento muito intenso, mas nós tivemos aqui recentemente a edição de uma resolução conjunta envolvendo a magistratura e o Ministério Público, em que nós, em resposta à sociedade, nós reafirmamos o teto constitucional, a expectativa que se espera da magistratura, num diálogo muito transparente,
mas padronizando e instituindo portais de transparência para que a gente possa fazer essa comunicação cada vez mais intensa. E chama atenção aqui numa construção que é feita conjuntamente entre a magistratura e o Ministério Público. Eu também cito aqui como segundo exemplo de realidade doméstica importante para que a gente possa trazer no debate, e foi trazido na fala do ministro Hermann em diferentes momentos, sobre uma crítica da representatividade de gênero e de raça. Nós temos recentemente duas importantes resoluções editadas em que obriga na forma nossa, que também foi relatada pelo ministro Hermann, sobre como o acesso aos tribunais são obtidos, para que essa representatividade, por regras cogentes, elas consigam ser melhor refletidas. Nós temos uma resolução de 2008 que instituiu uma política de incentivo à participação feminina no Poder Judiciário. A participação feminina, na primeira instância, ela é maior, mas quando os acessos chegam para os tribunais, essa participação não é igualitária. Então, essa política, ela vem impor e trazer essa representatividade, mas agora, recentemente, em 2023, a resolução 540 do CNJ estendeu essa representatividade para uma perspectiva interseccional de raça e etnia. Então, é um papel importante que a gente tem que mencionar, ministro, porque visa combater exatamente o que trouxe a fala de Vossa Excelência. Num debate recente que nós tivemos aqui nessas duas mesas, últimas sobre inteligência artificial, menciono aqui dois também atos importantes, um do Tribunal Superior Eleitoral, que diz respeito sobre o uso da inteligência artificial no processo eleitoral, mas não só esse também, mas o Conselho Nacional de Justiça editou recentemente, em 2025, regulamentações e constantemente, como o conselheiro João Cúria disse e relatou aqui, nosso desafio de editar regulamentações nessa matéria que mês após mês tem inovações e traz outros desafios, mas nós editamos recentemente uma resolução, a resolução 615, em que dialoga de forma plena tanto com a Convenção Quadro do Conselho da Europa, como também com as guidelines da Comissão Europeia para a Eficiência da Justiça. E eu menciono esses três exemplos domésticos e chamo a atenção para que dessa diplomacia associativa, porque são três exemplos de construções domésticas que foram realizadas em um diálogo aberto com o que tem sido feito no mundo. Para além desses exemplos que trouxe aqui, trago duas outras situações que dizem respeito diretamente com a defesa da independência judicial. A independência judicial também presente nas falas indistintas dos colegas que falaram aqui ao longo dos 2 dias, simultaneamente um bem público inegociável, mas também um risco institucional. É um bem público à medida que protege o cidadão das pressões majoritárias contra direitos fundamentais, garante revisão imparcial dos atos de poder, mas traz um risco essa independência judicial quando ela acaba por mascarar opacidade, isolamento e ausência de prestação de contas. E nesse desafio que nós temos, e diretamente relacionado à defesa da independência, também olhando para a experiência internacional, trago outros dois desafios que nós enfrentamos. Uma questão da remuneração, mais uma vez, e talvez aqui eu faço essa referência porque, pelo que nós acompanhamos na Europa, a articulação mais sofisticada que a doutrina europeia contemporânea vem construindo. Nós temos alguns exemplos de jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça da União Europeia. Temos menciono aqui 3 acordos, um caso português de questionamento de redução salarial no contexto de austeridade, e 2 outros casos, e esses mais importantes para a gente, talvez como referência desse debate que nós estamos tendo agora, um caso polonês de congelamento da revalorização anual da remuneração e um caso lituânico sobre a fixação de valores dignos da remuneração. E por que eu trago esses 2 casos? Porque o Tribunal de Justiça da União Europeia fixou parâmetros para a remuneração judicial, que ela deveria ser legalmente consagrada, deveria ser parâmetros objetivos, deveria ser previsíveis
deveria ser estáveis e transparentes. Então, mais uma vez, esse diálogo que nós trazemos aqui, ele é atual e é relevante para que a gente possa enfrentar desafios nacionais. E um outro caso, e aí faço referência, tomo a liberdade de fazer referência para a relatora especial das Nações Unidas, porque ela menciona esse caso, é o caso da captura por atores econômicos. É um desafio relacionado também à defesa da independência. É uma dimensão um pouco menos discutida aqui nesses 2 dias, mas também central para a integridade institucional. O relatório da professora Margaret, recente agora, publicado recentemente, sob o título eloquente Justice is not for sale, descreve com precisão o fenômeno. Ações abusivas estratégicas, lobbying judicial, fundos litigância, porta giratória entre tribunais e escritórios especializados. É a camada de pressão que silenciosamente causa erosão da imparcialidade sem que a captura formal alguma seja necessária. E essa resposta à erosão é a transparência ativa, é a forma de transparência que a gente vem debatendo aqui, como se posicionar. Me encaminhando aqui para o final, eu cito a fala do ministro Herman sobre a ética da sobrevivência. A professora Margaret também mencionou 4 modalidades, numa fala de ontem, 4 modalidades de pressões que nós vemos se repetir nas diferentes realidades, jurisdições que vêm sofrendo algum desafio de pressão estrutural. Controle político na nomeação de juízes, redução do controle judiciais sobre atos do poder, punição de magistrados por suas decisões e exposição humilhante de juízes nos debates públicos. E menciono essa questão do desafio da ética da sobrevivência, mencionada pelo ministro Herman, para afirmar que tribunal nenhum, em tempos de pressão estrutural sobre a justiça, sobrevive sozinho. O ministro Ricardo Lorenzetti mencionou sobre isso, sobre a ausência de defesa dessas instituições, a ausência, talvez, de um reconhecimento crítico de uma deficiência da comunicação nossa com a sociedade, para que a gente possa ter essa defesa sendo verbalizada para além do Poder Judiciário. Há, sobre esta constatação, um aprendizado comparado importante e talvez incômodo. A literatura sobre crises da magistratura observa que, nos casos em que a independência judicial foi efetivamente preservada sob pressão aguda, a defesa pública não foi conduzida apenas pela magistratura. Ela foi conduzida, sobretudo, sobre redes externas de interlocução qualificada. Menciono aqui um caso israelense de 2023 e 2024, talvez ilustra de forma mais nítida isso que eu estou querendo dizer, quando o pacote de reforma judicial, articulado pelo ministro da Justiça, ameaçou a estrutura de revisão judicial daquele país. A Suprema Corte de Israel preservou em decisão histórica em janeiro de 2024. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é o fato de que o que tornou a decisão sustentável foi a defesa pública massiva conduzida pela sociedade civil. Foram reservistas, o setor tecnológico, centrais sindicais, a academia, organizações como Israel Democracy Institute. Centenas de milhares de cidadãos na rua, durante meses, defenderam a independência da justiça antes mesmo que a corte se manifestasse. A magistratura precisou agir judicialmente, sim, mas não precisou defender publicamente a si mesma. Aqui está a lição que me parece transversal. A magistratura não pode ser simultaneamente juiz e parte da defesa pública de si mesma. Precisa de aliados institucionais, acadêmicos, profissionais e sociedade civil, construídos em tempos de paz e antes da crise. A ministra Carmen Lúcia, na sua fala, também ressaltou isso, a importância da gente construir a confiança nas instituições. E aqui eu sigo para a conclusão. Integridade e independência são condições da democracia, não são privilégios da magistratura. Sustentam-se em princípios comuns, em arquitetura institucional doméstica e em democracia, em diplomacia entre tribunais. Exigem dos magistrados e instituições que organizam estados que caminhem juntos. Talvez a mais sóbria síntese da nossa função seja reconhecer que o juiz não defende a si mesmo.
O juiz defende a Constituição que o vincula. E finalizo aqui reverberando institucionalmente, trazendo as palavras recentes também do presidente do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, ministro Matias Guiomard, em conferência em Bucareste, agora no mês de maio. A independência judicial está no coração do sistema da Convenção. Deve ser preciosamente guardada em todos os seus momentos. A sua credibilidade depende disso. A sua legitimidade depende disso. A sua viabilidade depende disso. Permaneçamos todos guardiões dessa credibilidade, todos juntos. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Caio Barinho, presidente da Associação dos Juízes Federais, por sua palestra, enfatizando a importância dos princípios de Bangalore e os novos desafios da realidade virtual, o valor da diplomacia associativa, com aproveitamento das experiências e normas internacionais na disciplina da magistratura nacional, as suas preocupações com indevidas pressões e riscos de desvios institucionais e enfatizando também a importância de uma boa interlocução institucional para preservação da justiça e do prestígio da justiça e da ética judicial. Com essas palestras, quero agradecer a atenção de todos, as suas importantes presenças, que muito valorizaram este congresso internacional e os esforços realizados pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de ter a realização exitosa para este evento que agora colhemos e desejar a Vossas Excelências que tenham um excelente retorno aos seus países de origem e assim dar por encerrado o nosso congresso neste último painel. Muito obrigado a todos.